Ô Breno, e aí agora a gente volta, né, para as entranhas da política brasileira. Oitavo dia hoje de greve de fome do Glauber Braga, 4 quilos a menos, já dá sinais de fraqueza, né? Vai fenecendo dia após dia, em inanição, com todo um aparato médico que está à disposição, tanto das questões ambulatoriais lá da Câmara, é importante que se diga, né, quanto com um corpo médico particular, que o visita 2 vezes por dia minimamente, né, tá tomando soro isotônico, água, mas já demonstra aí uma fragilidade física que preocupa cada vez mais. E até agora, o rito político institucional normal, né? Eu fiquei até estarrecido no domingo, Breno, quando eu recebi aqui na Super Live de domingo a Fernanda Melchiona, e ela disse que o presidente Hugo Mota, da Câmara, havia sido procurado desde a quarta-feira da votação pela Talíria Petroni, líder do pessoal no Congresso, e ele não retornou ligações, não atendeu, não se comunicou e sumiu, né? De quarta a domingo ele não havia sido minimamente contatado, né? Aí ontem já tem postagens dele, ele retornou de uma mini férias e tal, mas a coisa está em rito normal. Que pé que vai dar essa situação do Glauber, hein, Breno? Olha, primeiro, o deputado Glauber Braga merece toda a nossa solidariedade, sua postura de entrar em greve de fome na defesa dos seus direitos democráticos e contra a sua cassação. Essa postura merece todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade, repito. É uma batalha democrática muito importante, De fato. uma batalha na qual todas as forças de esquerda, as forças populares, democráticas, devem estar unidas. Glauber Braga é um dos melhores parlamentares brasileiros, é um dos mais combativos deputados da esquerda brasileira. Ele que é filiado ao PSOL e foi eleito pelo Rio de Janeiro. E é um instrumento, quer dizer, a greve de fome, além de merecer a solidariedade, ela é um instrumento de pressão sobre Arthur Lira, seus áulicos, seus aliados, os partidos de direita, porque isso é uma queda de braço que vai além da própria figura do Glauber Braga. Na Uhum. verdade, a direita brasileira, o núcleo duro da direita brasileira, que é o mesmo núcleo que assinou o pedido de anistia, pode ver que há uma coincidência entre os parlamentares que firmaram o pedido de urgência no projeto de anistia e os parlamentares que estão pela cassação de Glauber Braga. É o mesmo bloco político. Então, é Uhum. uma queda de braço da direita brasileira, dos setores mais radicalizados da direita brasileira contra a esquerda. Né? Por isso que é uma luta fundamental. Né? O ambiente na opinião pública é favorável ao Glauber Braga. Até mesmo a imprensa de direita tem sido favorável ao Glauber Braga. Pelo menos a Folha de São Paulo e até a Globo tem, digamos, adotado uma política crítica em relação à intenção de caçá-lo. Uhum. Então, creio que a greve de fome dele ela tem conseguido ganhar aderência na opinião pública, não é? E isso tem pressionado o parlamento. Aí, os operadores da política estão tentando encontrar uma solução. Não é? A solução que se busca negociar são várias, né? Por exemplo, a direita, que é uma solução inaceitável, que é um escambo, né? Ou seja, olha, Uhum. a gente não caça o Glauber, em troca vocês não caçam o Brazão, que está preso, tá? Agora tem prisão domiciliar, mas foi acusado pelo assassinato Da Marielle e do da Marielle Anderson. Franco, não? Então, a direita quer essa troca. Essa troca é inaceitável, nem o Glauber aceita essa troca. É. Outras negociações do tipo podem ser feitas, mas também pode ser, quer dizer, há uma outra possibilidade que também já foi recusada, de que o Glauber faça um pedido de desculpas público, que ele se humilhe, coisa que evidentemente ele também não vai aceitar.
E há também uma certa negociação, aparentemente é uma negociação por uma punição mais branda, que não significasse sua cassação. Isso seria aceitável, ou seja, o Glauber manteria a sua postura política de crítica a Arthur Lira, de denúncia do MBL. Glauber não teria que se retificar, não teria que retificar sua atitude naquele dia em que ele se defendeu de agressores do MBL, não teria que fazer isso, mas seria punido uma punição de suspensão por 3 meses ou algo assim. Então, são as negociações possíveis. Agora, tem um relógio andando, né? Que é a greve de fome. A greve de fome pode se estender por bastante tempo, né? Nós conhecemos casos de greve de fome sem danos maiores à saúde que duraram 30, 40 dias. Uhum. Aqui no Brasil, a gente já teve greves de fome que duraram... A mais longa delas, acho que durou 40 dias. Em 1998, quando os presos, acusados e condenados pelo sequestro do Abílio Diniz reivindicavam a revisão das suas penas e a expulsão do país. Eles eram estrangeiros, né? Então, eles ficaram em greve de fome, se não me engano, por 39 dias, sendo que os últimos 10 dias em greve seca, nem comida, nem água. Aí sim a saúde deles se deteriorou muito rapidamente. O corpo humano suporta um longo tempo sem comida, mas suporta muito pouco tempo sem água. Sem água, né? O corpo humano não aguenta, ele entra em colapso sem água. Né? Então, é um relógio de pressão. Né? A deterioração da saúde de Glauber. Né? Ele está tendo acompanhamento médico, está ingerindo líquidos, mas é um relógio de pressão sobre o parlamento. Né? Um instrumento que o Glauber usou e que está mostrando eficácia, né? Porque as peças estão se movimentando com essa greve de fome. E agudiza toda essa relação também, né, Breno? Traz atenção para algo que é um tema da política, mas que não necessariamente é comprado como interesse público geral, né? Mas que nessa feita pode desnudar as relações, porque, como se diz, né? Uma das propostas dadas ao Glauber é um pedido ao Arthur Lira, ao passo em que, tecnicamente, teoricamente, o processo, quiçá, deveria envolver Arthur Lira, né? Todo mundo sabe do interesse escuso disso, mas dentro do trâmite funcional deste Conselho de Ética farsesco contra o Glauber, estaria o caso do sujeito do MBL, mas há robusto material probatório de que casos muito mais graves de contato físico e outras, enfim, ações de parlamentares nunca acabou gerando uma cassação, né? Então, veja a força da artilheira, né? No parlamento brasileiro já se matou pessoas sem ter Exato, cassação. exato. Não foram Muito grave. cassados. Isso não é agressões sem punição. Já se matou gente. Dentro do parlamento, né? Dentro do parlamento. O passo que o relator já agrediu mais contundentemente alguém, né? O relator do processo do que o sujeito em julgamento. É complicado. Ô, Breno, para a gente entrar. Que é um caso de perseguição, Claro. é um caso de disputa política, né? É um caso bastante evidente de um cabo de guerra, né? De um braço de ferro, a imagem que preferirem, entre a esquerda e a direita, entre a direita e o governo. Né? E há uma coincidência entre o bloco que quer caçar o Glauber Braga e o bloco que quer anistia. Tudo isso começa a gerar toda uma relação das pautas, que né? a gente tem que levar em conta, que é o seguinte, que é um pano de fundo importante, que não pode esquecer. A atitude de Glauber Braga em relação a Arthur Lira, que provocou tanto rancor de Arthur Lira e dos seus apaniguados, é uma denúncia contundente que Glauber sempre fez sobre as emendas secretas, sobre as emendas parlamentares, sobre as emendas secretas, enfim. Não é? O orçamento, né? O orçamento secreto, essa coisa toda. Então,
Isso se transformou na caixa de tesouro dos parlamentares brasileiros. Nós estamos prevendo, está previsto no orçamento desse ano, alguma coisa como 50 bilhões de reais para as emendas parlamentares. Então, e o Glauber é um dos parlamentares que mais denunciou esse sistema. Sistema ao qual o governo, pelas contingências parlamentares, embora o presidente Lula também tenha denunciado esse sistema nas eleições, lembremos que o presidente Lula se referia ao orçamento secreto como o maior crime de corrupção da história brasileira. Uhum. Tá lembrado disso, Thiago? Ele dizia Lembro, isso. sim. Uhum. Mas pelas circunstâncias da governabilidade, o governo se aquietou sobre esse tema, aceitou as emendas e bola para frente, ou seja, não faz mais o questionamento dessas emendas. E isso, de fato, pacificou a relação com Arthur Lira. Uhum. Arthur Lira é o grande chefe desse sistema, o sistema de ampliação e distribuição das emendas. E o Glauber se transformou num dos parlamentares que mais se chocou contra esse sistema. Então, por isso a ódio contra ele. Uhum. Ele está querendo, aos olhos desses parlamentares da direita, o Glauber quer tirar o leite dos filhos deles. O Glauber é o inimigo do ganha-pão desses parlamentares, não do ganha-pão pessoal. Eu não estou aqui levantando suspeitas sem provas de que o dinheiro seja embolsado por esses parlamentares, sim, mas é o ganha-pão eleitoral. As emendas se transformaram no instrumento através do qual esses parlamentares, vamos dizer, cultivam suas bases eleitorais. E essa é uma das razões da ódio contra o Glauber. E é mais um motivo para que nós tenhamos total solidariedade em relação a ele.